Olá meninas, sejam muito bem-vindas à aula do nosso especial de Natal do Clube de Encantos. Se você ainda não conhece esse projeto, aqui na descrição desse vídeo tem um link para você saber mais. E antes de começar a nossa aula, te inscreve no canal. Se você já é inscrita, manda aí para umas 3, 4 amigas, traz elas para cá para assistirem com você. Deixa teu gostei para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e que você realmente está gostando. Deixa também o teu carinho, eu adoro ler as mensagens de vocês, eu sempre respondo, é um prazer, é uma honra. E antes de começar então, só agradecer a vocês que estão aqui confiando e acreditando no meu trabalho. Um beijo e vamos costurar! Agora então a gente vai fazer o bolsinho, tá, do nosso vestido, que eu tenho certeza que vocês vão achar bem prático e fácil de fazer. Antes de começarmos, só quero fazer um adendo em relação a esse detalhe do babadinho que eu coloquei aqui, tá? Ele é totalmente opcional. Você pode fazer, conforme eu vou mostrar agora, com o babadinho, pode fazer com uma rendinha, pode fazer sem, pode fazer como a sua imaginação permitir, tá? Eu coloquei esse babadinho porque na próxima aula a gente vai fazer a golinha removível que tem como proposta ser usada com esse vestido. E como o Clube de Encantos tem o intuito de mostrar para vocês mini coleções, coleções cápsulas pequenininhas, assim, de 3, 4 peças, elas precisam também conversar entre si. Então, os meus vestidos dessa mini coleção vão ter essa proposta de babadinho em algumas partes, tá? E eu sempre vou ir falando para vocês a respeito. Então, antes de começarmos, tá? Fazer tudo isso aqui, a gente pega a parte que vem a ser o tecido principal do teu bolso, tá? Aí você vai dobrar uma vez, ok? Dobra uma vez, passa ferro, dobra outra e passa ferro. Porque agora a gente vai fazer uma barrinha aqui, tá? Que vem a ser essa daqui. Então, você passa isso daqui, dobra uma, dobra duas, passa vincando, tá? E costura. Nesse pedacinho aqui, que é essa partezinha aqui do teu bolso, que vai te ajudar a fazer essa voltinha bem alinhada e definida, a mesma coisa. Você dobra uma vez, passa ferro, dobra outra, passa ferro. E aí, então, você também vai costurar aqui, tá? Desse jeito assim. Eu vou fazer, então, esses dois processos aqui e volto com vocês pra mostrar como fazer esse babadinho. Agora, então, fiz a barrinha aqui do meu bolso, tá? Bem simples, da maneira que eu expliquei pra vocês. Passei aqui a costurinha, tá? Feito isso, então, agora a gente vai fazer o babadinho, tá? Quem quiser fazer com uma rendinha, fica à vontade, tá, meninas? Explorem aí a imaginação de vocês. Então, a tira do babadinho é essa daqui. As medidas estão no material de vocês. Vocês vão dobrar ela ao meio e passar a ferro, tá? É muito importante passar pra isso ficar bem vincado, bem assentado. Aí, então, com uma tesoura, a gente vai cortar um pedacinho assim, ó. Unir as duas pontas, tá? Eu venho e tiro um pouco dessa ponta, tá? Porque tirando essa ponta vai me dar esse acabamento aqui, tá? Sem ponta e sem ficar nada aparecendo. Então, cortei e ficou assim. Agora, então, vou passar duas costuras para franzir. Daqui até aqui. Duas costuras, tá? E aí, então, você puxa ela junto. Uma dica para você não ter que ficar medindo o seu babadinho em toda a volta do bolso é a seguinte. Você pega a sua fita métrica e em pé você vai tirar a medida do bolso, ó. Vai colocando de pé, assim, posicionando bem em volta. E aí você vai ver a medida. Medi aqui, deu 41 centímetros. E então, depois que você franzir o seu babadinho, do jeito que eu expliquei pra vocês, passando duas costuras e franzindo, você vai medindo ele aqui em cima, tá? Aí você sempre vai posicionando ele todo viradinho pra um dos lados, tá? Pra não ficar torto e não interferir na medida. Feito isso, então, depois que você mediu, você já tem o seu babadinho pronto para costurar no bolso, tá, meninas? Eu já havia feito ele aqui para otimizar o tempo e a explicação. E aí, agora, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar o seu babadinho aqui, viradinho para dentro do seu bolso, tá? Desta forma. Estão vendo por que a gente cortou? Porque agora ele vai ficar assim, ó, tá? Sem aparecer a ponta. Então, a gente vai posicionar isso daqui no lugar. Coloca pequenos alfinetes pra isso ficar no lugar, tá, meninas? Então, agora eu vou alfinetar tudo isso aqui em volta do meu bolso. Vou só passar marcar aqui um pouquinho pra explicar pra vocês. Você cuida pra você não ficar puxando isso, tá?
Dessa forma. Se atenta na curva aqui da pontinha do nosso bolsinho. E vai alfinetando. Coloca bastante alfinete. Se você tá usando uma renda, é importante também que você dê uma franzidinha nela em função dessa volta, tá? Se você simplesmente posicionar em cima e costurar, na hora de virar, essa renda vai ficar repuxada, tá, meninas? Então, se atentem aí quem está usando uma rendinha. É bacana também se você tem a pretensão de fazer a gola removível para usar com esse vestido, você usar esse detalhe aqui da mesma forma que você vai fazer na sua golinha, tá? Que é o que eu disse que eu vou fazer pra vocês. Na golinha eu vou usar esse mesmo estilo de babadinho aqui, para as coisas conversarem entre si, compreende? Uma coleção, as coisas precisam conversar entre si. Então, com o meu babadinho todo costurado, todo no lugar, quando a gente virar, ele vai ficar assim, como esse que eu já tenho pronto aqui para mostrar para vocês, tá? Então, mantenho ele assim e venho com essa parte aqui, que é esse pedacinho aqui que vai nos auxiliar na hora de virar e deixar isso bem perfeitinho, com um ótimo acabamento, e posiciono bem em cima, ó, acompanhando aqui essa curvatura que tem aqui embaixo do nosso bolsinho, tá, meninas? E é claro, vou alfinetar para eu costurar com mais firmeza e segurança, tá? Alfinetei aqui e vou distribuindo esse pedacinho aqui no meu bolso, tá? Ele é justamente para essa parte curva ficar bem alinhada, tá bom? Alfineta. Alfinetei aqui para mostrar para vocês. E agora, então, novamente eu venho e costuro aqui. Lembrando de manter a mesma margem de costura, ok? Do início ao fim. Eu vou costurar aqui, então, e volto com vocês. Costurado, então, mantendo sempre a mesma margem de costura. É muito importante você tirar o excesso de fios, de fiapos que vai se formando com o manuseio, tá? Passar seu overlock se você tiver, se você não tiver, você pega um isqueiro e dá uma seladinha assim só pra não desfiar. Não precisa ficar passando muito, não pode queimar, né? Não pode passar muito perto, é só pra selar realmente. Feito isso, então, você também precisa fazer os piques, que são esses pequenos cortes que dão movimento a essas curvas. E então você vai virar o seu bolsinho. Essa partezinha aqui de trás que a gente coloca é justamente para nos ajudar a formar essa curvatura do bolso, tá? De forma bem alinhada, como vocês podem ver, tá? Então agora a gente vai passar ferro e já vincando bem essa partezinha aqui, tá? Pra quando a gente for costurar. E também tirar esses excessos de linha, porque quando a gente franziu esse babadinho, nós passamos 2 costuras. Então pode ser que você não tenha coberto essas costuras com a sua margem, tá? De meio centímetro. Não tem problema, você tira elas agora, pra ficar bem alinhado. Então agora eu vou passar a ferro, tirar essas linhas que estão aparecendo, ó, tá? Tirar todas essas linhas. Eu uso um descosedor, que é isso daqui, tá? Que tem essa pontinha, que fica bem prático de tirar. Se você não tem, você pode usar uma tesourinha, sem problema algum. E então eu vou passar a ferro. Então agora com o meu bolsinho já passado a ferro, eu dei os 2 prontinhos, já tenho as mangas prontas, vamos então começar a montar o nosso vestido. Reserva teus bolsinhos, que ele vai ser uma das últimas coisas que a gente vai fazer, tá? Eu tô aqui então com a parte de trás do meu vestido. Lembrando que aqui onde eu vou fazer a carcela, eu deixo pra cortar depois, tá? Então eu venho e posiciono assim. Pego a parte da frente. Percebam que o risco da minha carcela tá pra baixo, tá? No caso, eu teria riscado ele no avesso. Como esse meu tecido não tem essa distinção, eu vou, então, unir os ombros agora, tá? Como sempre, a gente coloca alfinetes. Se atenta se você estiver usando algum tecido diferente ou um tecido que tenha avesso, tá? Eu vou unir, então, as duas partes, tá? Tanto do tecido principal quanto do forro. Como eu já mencionei, vou usar o mesmo tecido para tudo. Então, é bem mais fácil nesse caso. Se o teu forro for diferente, só se atenta para isso, tá, meninas?
mas não tem grandes mistérios, não. No caso, eu estou mantendo o avesso para fora, tá? Feito isso, então, agora eu vou unir os ombrinhos das duas partes. Então, agora, com os ombrinhos costurados, tá? Eu vou reservar uma das partes para fazer depois. E eu vou, então, abrir assim, tá? Mantendo o lado direito para cima. E eu vou, então, pegar a minha manguinha, dobrar ao meio, achar o centro dela, tá? Achei o centro dela e vou pôr bem em cima aqui, ó, da costura do ombro, tá? Posicionando aqui. Eu vou alfinetar para costurar essa manguinha, tá, meninas? Desta forma. Alfineta, e aí, então, você vem distribuindo ela aqui nessa cava. Mantendo aqui bem alinhado, tá? Ajustando a curva, tá bom? Coloca bastante alfinetes que te dê bastante segurança na hora de costurar. Tá? Percebam que eu estou colocando bastante alfinetes desta forma. Do outro lado também. Aí, colocar mais um aqui, como eu disse, seguindo a curva, tá? Vai ficar assim um pouquinho repuxado essas duas partes, mas é assim mesmo. Então, você vem e costura. Depois que você costurar essa daqui, você vai e coloca a outra manguinha do outro lado também, tá? Sempre medindo se tá bem alinhado, assim, ó. Você vai juntar costura com costura depois que costurar a manguinha e vai marcar aonde você deve colocar a outra, pra ficar bem parelho, tá, meninas? Atenção, porque embora você tenha franzido, é importante que elas estejam alinhadas à mesma altura. Então, agora eu vou costurar, já colocar a outra manga e volto com vocês. Com a manguinha costurada, voltei aqui só pra explicar pra vocês como alinhar a do outro lado. Vocês já conseguem perceber como que vai ficar linda essa manga, tá, meninas? Do jeito que ela estava, então, quando você terminou de costurar, você vai unir costura do ombro com costura do outro ombrinho, tá? Ajustando a distribuição dessa manga, dessa cava aqui, tá? E aí você vai ver, ó, olha onde terminou a minha manguinha aqui. Você pega uma canetinha e faz um pequeno risco, ó. Pequeno, tá? Que se esconda depois na hora da costura, tá? Do outro lado a mesma coisa. Você vai ajustando, porque embora você tenha franzido, né, deixado elas do mesmo tamanho, elas precisam estar na mesma altura, tá? De nada serve elas estarem iguais, no mesmo tamanho, você colocar uma mais pra cima e outra mais pra baixo. Fiz aqui, então, duas marcações com a canetinha. Um pequeno ponto, tá? Que depois ele vai desaparecer na hora que eu costurar, fechar tudo. Eu venho, então, com a manga. Centralizo ela também, tá? Centralizei. E vou alfinetar. E a partir dos pontinhos que eu acabei de fazer, que vai ser a minha referência de distribuição dessa manga. Vou virar aqui, eu venho e posiciono o final da minha manguinha no pontinho que eu fiz, porque eu sei que está na altura da outra manga, da primeira que eu coloquei. Distribui aqui a tua manguinha, ó. Ela precisa finalizar aqui nesse pontinho que eu fiz, tá? Finalizou no pontinho que eu fiz, então eu vou alfinetar porque ela está pronta para ser costurada. Dessa forma, então, agora eu venho e costuro aqui também. É uma costura de segurança, tá? Pra manter essa manguinha no lugar. Depois, ainda quando a gente for fechar esse vestido, quando a gente for forrar ele, que aí sim a gente mantém a mesma margem, tá? Tudo alinhadinho. Agora é uma costura de segurança. Então, agora eu costuro e volto aqui pra gente começar a forrar esse vestido. Então, costurado, vocês já conseguem ver o nosso trabalho, tá? Em andamento. Essa manga é muito charmosa, muito delicada. Meninas, depois que a gente forrar esse vestido, aí sim a gente vem e tira essas linhas que estão sobrando, que foram as linhas que a gente usou pra franzir, tá? Isso daqui são acabamentos que a gente resolve no final, não se preocupem. É normal que apareça, porque quando a gente passa duas costuras, normalmente passa da margem que a gente tá usando, tá? Então não se preocupe. Agora então, com as manguinhas costuradas, a gente vai começar a forrar esse vestido. Com as manguinhas então costuradas, agora a gente vai pôr o forro do vestido. Você pode manter o seu vestido assim, com as manguinhas dessa forma, porque primeiro a gente vai costurar o pescocinho, tá bom? Então eu venho com a parte do meu forro,
e posiciono frente com frente, tá? E começo a alinhar aqui as costuras do ombrinho, tá? Costura com costura, ó, percebam isso aqui. Costura com costura. E vou alfinetar. Alfinetei, então. Do outro lado, ombro com ombro, alinhando costura com costura pra ficar bem alinhado, bem parelhinho. Esse vestido aqui é muito importante que você se atente às margens de costura que você tá usando e a esses alinhamentos, tá? Porque ele precisa encaixar perfeitamente. Aqui no pescocinho, então, eu vou alfinetar pra costurar, tá? Vou colocar mais alfinetes, porque agora eu vou mostrar a parte de trás pra vocês. Eu vou virar aqui, porque o desenho da minha carcela ficou desse lado, tá? Eu vou alinhar esse pescocinho aqui da parte de trás também e vou alfinetar, tá? No momento que você encontra a costura do ombro com costura do ombro, fica bem mais fácil. Então, aqui na partezinha de trás, eu vou alinhar aqui a parte da cava também, só pra ficar exatamente no lugar, desta forma, e vou, então, alfinetar aqui onde eu vou cortar, tá? É muito importante que você alinhe as cavas para você saber que você está colocando no local correto, porque depois que você costurar e cortar, não tem como alterar isso aqui, tá? Eu só vou ajustando assim, ó, pra eu ver que vai ficar tudo no lugar, tá? Pronto, eu sei que agora vai ficar tudo no lugar. Então, eu venho e alfineto aqui em volta, tá? Desta forma aqui. Então, com tudo alfinetado, eu vou costurar o pescoço do meu vestido. Eu vou começar aqui, onde começa o risquinho que eu desenhei pra minha carcela. Eu começo aqui e eu venho costurando toda a volta, sempre virando o meu vestido, tá? Eu não fico abrindo assim, eu vou seguindo esse contorno, tá bom? Chegando aqui, deste outro lado, eu dou um retrocesso. E então, eu passo mais uma costura, são 2 costuras pra ficar bem reforçado. Depois que eu costurar o pescoço, aí sim eu venho e costuro em cima desse risco. Costurem bem em cima desse risco, porque só assim vocês vão saber que vai ficar bem alinhado. Principalmente por ser bem arredondado, bem marcado, então a gente precisa tomar esse cuidado, tá? Não esquece, você começa a costura aqui, dá toda a volta e termina aqui. É muito importante você dar o retrocesso desses dois lados, porque se você passar uma costura aqui em cima, na hora que você for cortar, vai desmanchar essa costura. Então agora eu vou costurar a volta do pescoço com 2 costuras bem firmes e depois eu vou costurar em cima desta linha, tá? Então eu costuro e volto pra mostrar para vocês. Com o pescocinho agora costurado, passei 2 costuras, mantendo sempre a mesma margem de costura e bem alinhado, tá? Agora eu já costurei aqui também a parte da carcela, lembrando de deixar 1 centímetro aberto, tá? Pra gente colocar a nossa azelha. Eu não havia mencionado, mas deixa 1 centímetro, eu deixei aqui, ó, 1 centímetro, eu comecei aqui embaixo. Depois a gente fecha isso, tá? Então agora, com isso tudo costurado, eu vou cortar isso daqui, vou mostrar pra vocês. Eu começo aqui bem no meio, bem no centro. E começo, então, cortando, deixando uma margem de mais ou menos meio centímetro. Tá? Você não precisa medir nem marcar, faça a olho mesmo. Deixando uma pequena margem pra gente fazer os piques agora, tá? Que são os pequenos cortes que vão dar movimento a essa voltinha. Então, feito isso, ó, estão vendo? Ficou bem abertinho. Vai ficar um detalhe bem bacana nas costinhas da criança. Como aqui é muito arredondado, agora você vem e faz esses pequenos piques, tá? Que são esses pequenos cortes que dão movimento a essas curvas no momento em que a gente vira elas para o lado direito. Eu vou fazer aqui com vocês, para não ficar dúvidas. E já mostro. É bem simples. Com uma tesourinha você vai fazendo isso.
Pronto, tá bem maleável, ó, vocês conseguem perceber. Eu vou fazer, então, os piques aqui no pescocinho também, tá? Que é muito importante. Da mesma forma, ó, é bem simples, tá, meninas? Cuida pra não cortar a costura, muito importante, tá? Faz vários, um pertinho do outro, porque o pescoço é extremamente arredondado. Sempre com muita atenção para não cortar a sua costura, para não estragar o seu trabalho. Vou fazer só mais um pouquinho aqui. Pronto. Na partezinha de trás do pescocinho também, embora seja um pouco menos acentuada essa curva, é importante fazer. Com a carcela então costurada, já cortamos, tirando a sobra de tecido, já fizemos vários piques. Vamos agora então colocar a azelha, que é a tirinha que pega o botão depois, tá? Eu já deixei a minha prontinha aqui. Eu fiz essa medida dessa tirinha de acordo com o botão que eu vou usar. É bem simples, você segura o seu botão, tá? Segura ele e vê se ele vai passar na sua azelha, ó. Passou, vai ter uma margem de costura, então tá ok. Eu não vou deixar a medida dessa azelha aqui, porque senão isso vai prender demais vocês. Ela depende do tamanho do botão que você tá usando, tá? É bem simples. Eu peguei aqui a fita, uni e passei o botão. Vi que tava ok, que ainda sobrava uma margenzinha de meio centímetro pra costurar, é a medida que eu tenho que cortar, tá? Eu cortei e selei aqui com o isqueiro, por isso que ela tá juntinha. E agora, então, eu vou posicionar ela aqui, dessa forma, tá? Entrando aqui nesse buraquinho. Eu vou só abrir aqui. Lembram que a gente deixou meio centímetro? Foi pra isso, tá? E aí, agora eu vou pôr ela aqui, ó. Você vai ajustando aí, de maneira que abre o buraquinho. E coloca ali dentro ela. Fica muito bonito também fazer com o mesmo tecido. Pronto, ó, encaixei ela aqui. Vou verificar como ela tá aqui, ó, do outro lado. Vocês também conseguem ver, tá? Ela vai ficar assim, bem justinha a essa costura aqui que você fez do pescocinho. Tá? Deixa eu ajustar a minha aqui. Vou empurrar bem. Ela fica bem rente essa costura do pescoço, ó. Ela tá ali, ó, tá vendo? Eu vou costurar ela ali. Então agora eu passo uma costura aqui bem firme pra manter ela no lugar, tá, meninas? É bem simples, vou passar aqui com vocês porque é bem rápido também. Eu fico indo e voltando com o retrocesso, mantendo a mesma margem de costura, claro, na mesma sequência da costura que você já havia feito, tá? Fiz aqui, passei várias costuras aqui, tá? Fiz o retrocesso aqui em cima. Agora, então, a gente vai virar esse vestido. É bem simples virar ele, tá? Como ele tá costurado só no pescoço, você pega uma parte aqui, tá? E passa por dentro do pescocinho. Desta forma. Aqui já tá a parte da frente bem alinhada, tá? Costuras bem assentadas, encontradas, aliás. Aqui, na parte que você fez a carcela, você ocupa alguma coisa para te ajudar a empurrar isso aqui. Aí eu vou empurrar aqui com a minha tesoura. Aqui tem uma pontinha. Agora eu vou ajustar a outra, tá? Que é a que tem a minha azelha, ó. Pronto, vou só empurrar aqui um pouquinho. Desta forma. Feito isso, então, essa parte está ok. Para eu dar continuidade nesse vestido, antes de mais nada, é muito importante, essencial, que a gente passe a ferro para assentar todas essas costuras aqui. Olha que graça que vai ficar essa carcela atrás, tá? Então agora eu vou passar ferro assentando. Eu não passo o ferro em cima das manguinhas, tá? É só em cima de onde a gente fez a costura. Vou passar e aí então a gente vai começar a fechar esse vestido.
Então agora, com tudo passadinho a ferro, já assentei bem essas costuras, tá? Essa carçola é bem bacana, bem bonita, fica bem legal no corpinho da criança. A gente vai agora, então, embutir essas mangas, tá? Vai exigir um pouquinho de atenção, porque como tem as mangas, justamente por isso, ela vai dar um pouquinho mais de trabalho. Primeira coisa que a gente tem que fazer é organizar essa manga assim, tá? Porque a gente não pode costurar em cima dela. A gente vai pegar, então, aqui, ó. Eu vou unir essa costura com essa. Porém, tudo que tá aqui vai entrar aqui dentro, ó. Eu vou encaixar costura com costura e tudo que tá aqui vai ficar aqui dentro, ó. Aí você vai ajustando as coisas que estão aqui dentro pra você não costurar em cima. Porque se acontecer de você costurar em cima, na hora de virar, vai rasgar, vai estragar. Eu cheguei aqui, ó, costura com costura dos ombrinhos, tá? Eu tô vendo a costura do ombrinho aqui com essa daqui, tá? Alinhei. Então, eu vou alfinetar. Sabendo que eu não estou pegando nada, tá? Eu observei e não tô pegando nada. Agora, então, eu vou costurar primeiro um dos lados. Porque em função da manga, fica um pouquinho puxado. Eu começo a ajustar aqui. Vou fazer com vocês. Porque em função da manguinha, fica um acúmulo de tecidos aqui nessa cava. Eu estou fazendo um tamanho 3. Então, essa medida aqui do ombrinho é um pouquinho mais larguinha, tá? É um pouco mais fácil de trabalhar, porque tem mais espaço. Mas no momento que você fizer um tamanho um pouquinho menor, o tamanho 1, o grau de dificuldade aumenta um pouquinho. Não é impossível, vocês vão ver que não. Só estou explicando para vocês, tá? Então, aqui, dessa forma, eu vou costurar daqui até aqui. E depois a gente faz o outro lado. A gente faz por partes pra ficar bem certinho, tá, meninas? Então, agora eu costuro aqui e volto pra gente fazer o outro lado. Costurado aqui, então, do jeito que eu expliquei pra vocês, passei 2 costuras bem firmes e resistentes, porque é a nossa costura final, sempre mantendo a mesma margem de costura pra ficar tudo bem alinhado. Desse lado eu consigo ver claramente que está tudo bem alinhado, tá? Então, feito isso, é interessante falar pra vocês também tirarem os alfinetes só quando vocês passarem as 2 costuras, tá? Porque o alfinete, ele limita o movimento do que tem aqui dentro, evitando com que você costure em cima do que tá aqui dentro. Porque como eu mencionei, se você costurar o que tá aqui dentro, você não vai conseguir virar, vai rasgar a sua peça, vai estragar o seu trabalho. Então agora a gente passa pro outro lado. A gente faz por pares porque em função da manguinha, acaba dar uma repuxada. Então, se for necessário, a gente vai puxar um pouquinho aqui, ó, que com certeza vai ser, tá vendo que tá torta? Porque tá bem pra dentro. Então, eu vou, com cuidado, pra não puxar tudo, tirar um pouquinho aqui de dentro, ó, só pra deixar mais reta essa parte, tá? Então, agora, novamente, eu vou alinhar tudo, ó, vou colocando bem pra dentro aqui, o que não é pra ser costurado. E vou alfinetando, alinhando essas cavas, tá? Alinhei essas cavas aqui, então eu posso alfinetar, tá? Dessa forma, então. E aí, eu vou alinhando toda essa minha cava. Vou puxar só um pouquinho aqui. Para eu conseguir fazer, tá? Puxa com cuidado, porque não é o momento ainda de você puxar tudo. É muito importante você costurar primeiro. Vou ajustando tudo, tá? Até chegar no final. Opa. Aqui. Alinha bem, ó. Agora, então, que eu consegui alfinetar toda essa outra parte da minha cava, agora, então, eu venho e costuro com a mesma margem de costura que eu usei aqui, que inclusive é a margem que eu uso em todas as minhas costuras, tá? Sempre usando o pé de máquina como referência. Então, agora eu costuro, passo 2 costuras bem firmes, bem resistentes. E aí eu volto pra gente virar esse vestido.
Então, agora com tudo costurado, eu já posso virar esse vestido, tá? Eu abro aqui, tá? Venho na parte de dentro dessa cava e começo a puxar com cuidado, porque embora a gente tenha tomado toda a devida atenção para não costurar nada, pode acontecer de ter costurado, né? E se você puxar forte, com certeza vai rasgar. Então, você vai tirando ali de dentro, ó. Em função da manguinha, como eu já expliquei também, fica um pouco mais justo essa parte, né? Pra gente tá tirando, mas dá também, ó. Quer ver? Tá saindo já aqui. Pronto, um dos lados então costurados. Uma costura bem limpa, toda embutida, tá? Do jeito que a gente gosta e que as princesas merecem. Quase não aparece linhas aqui do meu franzido. Mas aqui desse lado eu consigo ver uma que depois eu tiro, tá? Essa faz parte dos acabamentos. Então, olha que graça, meninas. Impossível não se apaixonar. Então, agora com esse lado pronto, nós vamos passar para o outro lado. Que nada mais é a mesma técnica, mas eu quero explicar pra vocês pra ficar bem esclarecido, tá? Porque eu sei que, principalmente pra quem tá começando, é uma dificuldade, né? É um grau de dificuldade um pouquinho mais elevado. Então, da mesma forma que a gente já fez, a gente vai unir, então, costura do ombrinho com essa costura. Colocando tudo aqui dentro, ó. Tá vendo? Vou unir aqui, então, costura com costura. Eu tô vendo a minha costura aqui e tô vendo aqui, tá? Você precisa se atentar pra isso. Eu uni aqui as costuras. Posso, então, começar a alfinetar. Lembrando de cuidar pra gente não alfinetar nada além do necessário, porque senão a gente não vai conseguir virar. Feito isso, então, vou começar a fazer por esse lado, que tá mais fácil. E vou alfinetando a minha cava, distribuindo aqui bem alinhado, bem ajustado, tá? Pronto. Vou puxar só um pouquinho da minha manga pra ficar melhor, tava repuxadinha lá pra dentro. Vou alinhar aqui nessa partezinha final, finalzinho da cava. Por isso que eu insisto com vocês, se atentem na hora de cortar, na hora de costurar sempre com a mesma margem, crie um padrão, tá? Pra que aí, quando você for montar suas peças, não tem erro, entende? Eu vou só ajustar meu lacinho aqui. A margem de tecido que eu deixo nos moldes é meio centímetro. É a margem padrão de costura da máquina doméstica, tá? Mas de qualquer forma você tem que se atentar para costurar sempre de maneira alinhada e seguindo a mesma margem, tá? Então aqui, ó, alfinetei. Eu vou costurar daqui até aqui o encontro das costuras do ombrinho, tá? Lembrando de dar um retrocesso aqui. Vou passar 2 costuras para ficar bem firme, porque essa já é a nossa costura final. E quando a gente vira esse vestido, a gente quer que ele fique bem alinhado. Então, você passa 2 costuras para ele ficar bem firme, tá? Eu vou costurar, então, esse lado e volto pra gente costurar o outro. Com um dos lados costurados, já fiz aqui também os piques nessa partezinha mais arredondada. Vamos, então, passar para o outro lado. O outro lado exige uma atenção, tá? Puxei aqui um dos lados e aqui tá o outro, ó. Vou dar uma puxadinha, uma leve puxadinha, tá? Para eu conseguir ajustar. E aí, então, eu empurro tudo pra baixo, assim, pra não costurar nada além do que precisa ser costurado, tá? E vou alfinetar. Desta forma. Vou puxar mais um pouquinho aqui. Só um pouquinho, tá? Com cuidado. Só pra eu conseguir ajustar de maneira bem correta. Alinho aqui as laterais. E vou ajustando. Desta forma, tá?
Ajustando, então, toda essa parte, tá? Observem dos dois lados, tá tudo ok. Eu cuidei para não pegar nada além do que precisa ser costurado. Agora, então, eu costuro daqui até o final. Duas costuras bem firmes, bem resistentes, uma sobre a outra, mantendo sempre a mesma margem de costura. Costuro, então, e volto com vocês. Costurado, então, também já fiz os piques, tá? Tirei o excesso de linha que vai sobrando. Posso agora, então, puxar com cuidado. Você vai puxando, vou puxar do outro lado aqui. Tem mais tecido para esse lado, já fica mais fácil. Com cuidado você vai puxando, tá, meninas? Em razão da manguinha, requer uma atenção. Se você sentir que não tá vindo em função de ter costurado em cima, você para e avalie se precisa refazer, tá? Tá saindo prontinho. Agora, então, tudo costurado. Desse lado eu consigo ver mais da minha linha que eu usei para franzir a manga. E é super normal, porque como eu já expliquei, nesse momento de franzir a manga, a gente não segue a nossa margem de costura, tá? E não tem problema algum, a gente tira depois. Então, com essa parte prontinha, tá? As cavas embutidas, manguinhas embutidas, do jeito que a gente gosta. Vamos, então, para a parte de fechar a lateral desse vestido. Então, agora a gente vai passar para a parte de costurar a lateral do vestido, tá? Eu vou abrir ele assim, para ficar bem claro para vocês entenderem. A gente vai pegar aqui as costuras da lateral das cavas e vai unir uma com a outra, tá? E desta forma a gente abre o vestido e vai começar a alfinetar. Costura com costura, sempre bem alinhado. E alfineta, tá? Pronto. Uma dica, ó, joguei uma costura pra cada lado, tá vendo? Essa pra esse e esse pra esse. E aí, então, agora eu vou alinhar aqui. Eu começo alinhando lá embaixo, pra ter certeza que vai ficar bem parelhinho. Então, eu continuo alfinetando em toda essa extensão, tá? Mantendo sempre bem alinhado, para não sair do lugar a hora da costura. Muito importante, tá, meninas? Aqui do outro lado também, ó, alinha a parte final, porque eu sei que eu cortei exatamente do mesmo tamanho. Lembram da importância de cortar do mesmo tamanho, de prestar atenção, de alinhar tudo, ok? Aqui. E aqui. Feito isso, então, eu já posso costurar. Vou fazer aqui do outro lado também, já para otimizar meu tempo. E o de vocês, aqui eu uno costura com costura, tá? Coloco uma para um lado, outra para o outro, para não ter acúmulo de tecido aqui na partezinha de baixo do bracinho da criança. E sigo alinhando, ó. Aqui. Sempre colocando alfinetes para não sair do lugar. Pronto. Vou colocar só mais um aqui. E deste outro lado também, alinhando embaixo para ficar bem ajustadinho. E aí, então, você vai organizando todo o resto, tá? Por mais um alfinete aqui. Pronto. Dessa forma, então, eu vou costurar isso daqui. Daqui até aqui embaixo. A mesma coisa do outro lado. Daqui até aqui embaixo. Costura, então, e volto com vocês. Costurado, então, não tem necessidade de passar overlock, porque vai ficar tudo embutido, tá, meninas? Então, agora eu posso voltar com o meu vestidinho aqui, tá? Sendo que essa parte já está pronta. Agora, vocês já conseguem ver como está ficando o nosso trabalho. Ajusta aqui, unindo os forros, bem ajustadinho. Pronto, olha só, meninas, que graça que tá ficando.
tá? Então agora, antes de fechar aqui embaixo, nós vamos colocar os bolsinhos que a gente já fez, tá? O meu bolsinho eu vou colocar ele assim, na lateralzinha, tá? Dessa forma. Eu vou deixar para quem é do clube uma outra opção de bolso, um pouquinho mais estreita que essa, assim, mais ou menos, caso você queira pôr os seus bolsinhos aqui na frente, tá? Aí você joga como preferir, pode colocar o bolsinho do ladinho ou aqui na frente. Eu vou pôr aqui na lateral os meus, tá? Lembrando que depois, na próxima aula, a gente vai fazer a gola removível, que a intenção é usar aqui com esse vestido, tá? Vai ficar bem legal. Então, agora a gente vai costurar esse bolso. Você alinha onde você quer que ele fique, tá? A gente costura ele aqui assim, ó, pegando só um tecido, tá? O forro tá aqui dentro. Tô pegando só um tecidinho e eu quero alinhar ele aqui, ó. Tá? Eu vou pegar aqui a minha fitinha pra ver qual a altura que eu tô deixando. 10 centímetros aqui, ó. Do final, sem barra, sem nada, 10 centímetros. Aí eu posiciono o meu bolsinho. Pra alinhar ele aqui, quanto ele tem? Ele tem 14 centímetros, então eu preciso deixar 7 para cada lado. Coincidentemente está aqui 7 para cada lado. Eu venho aqui então, pegando só o tecido principal e vou alfinetar aqui. Para não sair do lugar, tá? Pronto. Deixa eu continuar conferindo, que a gente vai mexendo, pode sair do lugar, então você vai conferindo, tá? Tudo ok, certinho ali. Aqui embaixo, deixa eu ver, tá ok também. Então, eu vou alfinetar. Mantendo esse bolsinho no lugar, tá? O bolsinho é só um charme, meninas, tá? Fica totalmente a critério de vocês. Como eu havia mostrado para as meninas do clube a inspiração com bolsinho, fizemos com bolsinho, tá? Mas ele super pode ser usado sem o bolsinho, pode ser feito sem o bolsinho, tá? Então, alfinetei bem o meu bolsinho. Eu vou vir agora, então, e vou costurar, tá? Vou passar uma costura aqui em cima. Você tem duas opções. Ou você costura mantendo a mesma margem do início ao fim, pra ficar bem alinhado, bem bonito, tá? Com a costurinha aparente, ou você costura exatamente em cima dessa costura aqui, ó. Exatamente em cima, porque ela vai ficar escondida. Eu vou costurar mantendo uma margem, porque como já está aparecendo a costura aqui, que eu fiz a barrinha do bolso, eu vou fazer uma aqui então e não vai ficar feio, tá? Vou costurar aqui então, do outro lado a mesma coisa. Você se atenta para como você fez. Eu deixei 10 centímetros, o bolso tem 14, deixei bem no meio aqui a metade do bolsinho, medi embaixo, deu ok. Então, vocês se atentem a usar as mesmas medidas do outro lado para ele ficar bem alinhado. Eu vou costurar os meus bolsinhos e volto com vocês. Com os meus bolsinhos costurados, tá aqui o modo que eu decidi fazer, mantendo sempre a mesma margem, tá? Em toda a volta, a costura está aparecendo, mas não tem problema, como eu mencionei, já aparece a costura aqui em cima e ficou muito bonito, tá? Mas eu fiz o outro aqui diferente para vocês entenderem o que eu quis dizer para vocês, sendo uma segunda forma de costurar o bolso. Passando a costura bem aqui, ó, bem nesse cantinho, na emenda do bolsinho com o babadinho, tá? Vocês percebam que não aparece costura alguma, tá? Eu só fiz assim pra vocês entenderem o que eu tava dizendo. Eu vou passar então a minha costura pra esse bolso ficar igualzinho a esse, tá? Que é o modo que eu escolhi fazer. E volto pra gente fechar esse vestido. Agora então, com o meu bolsinho já devidamente costurado, da mesma forma que eu costurei o outro, com a costura aparecendo, tá? Mantendo a mesma margem, fica até um charminho. Então agora a gente vai fechar aqui embaixo. Quem vem me acompanhando já percebeu o modo que eu gosto de fazer todas as minhas peças, que é embutido e uma costura bem limpa. E nessa aqui não vai ser diferente. Então aqui, ó, eu vou pegar a lateralzinha, tá? E vou fazer assim, ó. Como se eu fosse virar ela pra costurar, ó, unindo costura com costura. No momento que eu faço isso, eu estou segurando aqui com a minha mão, eu então viro do avesso, tá? Eu não posso virar todo esse vestido, porque ele já está costurado. Então aqui, ó, logo depois que eu virei, eu observo se está ok, costura com costura, tá?
estando ok. É muito importante estar alinhado, porque você fez todo um trabalho para manter isso no lugar e para o vestido se encaixar. Eu vou alfinetar, tá? E agora, então, eu vou alfinetando o máximo que eu puder. Eu preciso alfinetar toda a parte da frente, ou seja, dessa costura aqui, eu vou alfinetar até eu chegar na outra costura, tá? Que é a outra lateral. Vai puxando assim. E vai alinhando o tecidinho. Está desfiando aqui, não tem problema. Estamos manuseando bastante o tecido, então ele desfia naturalmente. Vai sempre ajustando. Eu vou alfinetar com vocês para ficar bem esclarecida essa parte. Se você ainda não clicou em gostei aí, aproveita e clica para o YouTube entender que você está gostando do meu conteúdo, que está sendo relevante, que está te agregando valor, porque me ajuda bastante, é distribuído para mais pessoas. Tá, meninas? Me ajudem aí também, por favor. Então, cheguei aqui na lateral, tá? E vou alfinetar. Viram como deu bem certinho? A importância de sempre costurar e cortar tudo com a mesma margem, bem alinhado, porque aí agora não tem problema, chegou, fechou certinho. Aproveita e deixa aí um comentário da onde você é, da onde você tá me vendo, que eu quero saber aonde esse vídeo tá chegando. Eu estou alfinetando um pouquinho para a parte das costas, tá? Não podemos costurar todas as costas, porque é preciso deixar um espacinho para virar. Mas eu vou alfinetando aonde eu puder, tá? Ó, das costinhas ficou só esse pedacinho, tá? Vou voltar aqui pro lado desse outro lado aqui onde eu comecei. E vou alfinetar mais um pouquinho, tá? Quanto menor a abertura das costas, melhor, mais fácil é pra finalizar depois, tá? Mas pequena a ponto de conseguir virar, tá? Não minúscula, meninas. Tem que ter um espacinho bom pra você virar tudo isso, ó. Tá? Vou alfinetar mais um aqui. Opa, alfinetei mal aqui. Pronto, vou só colocar mais um alfinete aqui. Porque eu ainda consigo, tá? Mas mantendo bem alinhado, não pode ficar repuxando o tecido, meninas, senão vai dar sobra, vai ficar torto, tá? Você vai arrumando o que pode dentro do que é possível, tá? Sem ficar puxando muito. Então, agora eu costuro tudo isso daqui que eu consegui alfinetar, tá? Vai costurando e já vai tirando os alfinetes para não esquecer nenhum ali dentro. E aí eu volto pra gente virar isso daqui, tá? Então, já volto. Agora, então, costurado, tá? Costurei tudo aquilo que eu havia alfinetado. Desta própria parte aqui de cima, você vai puxando, tá? Pra isso voltar para o lugar. Com cuidado ali no espacinho que você deixou aberto. E agora a gente já vai conseguir ver o nosso vestidinho. Tá? Desta forma, então. Então, agora eu vou passar a ferro ele, tá? Pra vincar bem isso daqui. E vou passar uma costura na barra, em toda a volta da minha barrinha, tá? Eu vou fazer isso então e volto pra vocês verem o vestido finalizado. Antes de costurar a barrinha, quero só mostrar pra vocês que eu passei a ferro pra vincar isso daqui. E quero mostrar que quando a gente tá passando a ferro, a abertura que a gente deixou, naturalmente se alinha à costura que a gente fez, tá? Aí você dobra e passa isso aqui também. Agora, então, eu venho e passo uma costura. Eu vou passar uma costura em toda a volta do mesmo jeito que eu fiz aqui, tá? Mantendo a mesma margem. E mostro o vestido finalizado pra vocês. Com a barrinha do vestido costurada, agora vocês podem ver ele prontinho. Espero que tenham gostado e até a próxima aula. Se você chegou até aqui é porque você assistiu todo o vídeo e eu tô muito feliz de poder contribuir com o teu conhecimento. Não esquece de ativar as notificações, te inscrever e deixar o teu gostei.